Sonic tava bem ruim das pernas e não é exagero nenhum dizer que isso já faz mais de uma década. A franquia não conseguiu nem inovar e nem manter a qualidade da antiga fórmula. E isso fica muito visível quando a gente dá uma olhadinha nos jogos lançados nesse período. Tinha jogo que parecia completamente perdido, jogo que simplesmente não funcionava, e tinha aqueles que eram genuinamente horríveis. Mas pra ser justo, lançaram jogos bem maneirinhos nesse período, como o Sonic Mania e o Sonic Colors, que eu gosto muito. Mas é inacreditável uma franquia desse tamanho e desse porte ter tantos jogos ruins, ou no máximo, melhor dos casos, medíocres igual os que eu citei. Tipo assim, eu não posso vir aqui e negar a influência de Sonic. É um dos personagens mais conhecidos da cultura pop, aparecendo em crossovers, em filmes, em séries, é sempre lembrado. Só que isso é muito estranho, porque fora dos jogos, o Sonic nunca deixou de ser mainstream. Mas justamente onde ele nasceu, a SEGA parecia incapaz de achar um lugar pro personagem no mundo dos jogos. Parecia que Sonic não ia mais se encontrar no mundo 3D, e as disputas com jogos de plataforma, e principalmente com Mario, que é o seu principal rival, ficava cada vez mais distante. Chegou um ponto que ser fã de Sonic parecia essa imagem do Lula Molusco olhando na janela. Mas isso foi só até a SEGA lançar Sonic Frontiers, um novo passo para a franquia e talvez o mais arriscado até hoje. E no meio de muitas dúvidas, o jogo lançou. E pra ser sincero, ele nem de longe é perfeito. Mas talvez esse tenha sido o jogo que a franquia mais precisava naquele momento. Desde seu anúncio, ninguém botava fé. E com todo respeito, era óbvio, a imagem da franquia tava pior do que nunca. Depois de tantos jogos medianos, por que caralhos as pessoas botariam fé num jogo mundo aberto? Mas eu acho que é por isso que Sonic Frontiers é tão importante. Não por ser um jogo incrível, mas sim porque finalmente a SEGA teve coragem de arriscar. Aqui a gente tem um mundo aberto que abandona totalmente o sistema de fases e mundos clássicos de jogos de plataforma, se tornando um estilo de jogo muito maior e com uma identidade totalmente diferente do que você espera de um jogo de Sonic. E pra ser sincero, eu não tava botando nenhuma fé nesse jogo, mas pô, eu gostei da mudança para mundo aberto. Correr pelos mapas desse jogo dá uma sensação de velocidade absurda. E pode até parecer estranho eu falar isso, mas o Sonic Frontiers é um dos poucos jogos que eu sentia que eu podia abusar da velocidade sem ser punido por ela. Porque na maioria dos jogos antigos, mesmo o slogan sendo Gotta Go Fast, se você acelerasse, tu ia meter a cara num spin aleatório e ia perder a fase. Mas aqui é totalmente diferente. Você se sente livre e isso é uma coisa que o personagem sempre quis passar. Apertar o botão de turbo e sair correndo pelo mapa inteiro, talvez seja uma das coisas mais satisfatórias desse jogo. Então essa sensação de velocidade fez super bem pra franquia, porque é um personagem conhecido por ser rápido. Então ter um campo inteiro vasto, gigantesco pra você correr, encaixou super bem. Além disso, a forma como você joga de verdade mudou totalmente, e eu achei isso um ponto muito positivo. Até aqui a gente só tinha o Spin Dash e o Home Ataque, mas agora não, tem muito mais golpes e novos combos pra gente fazer. É um jogo que aposta muito mais no combate do que qualquer outro até aqui. Pô, isso faz muito bem pro jogo, porque um mundo aberto em que os inimigos morrem com um hit, pô, seria uma merda. Mas sobre isso, tá tranquilo, porque os inimigos desse jogo são extremamente divertidos de se enfrentar. Cada um deles tem mini puzzles nas lutas e eles são de longe os melhores inimigos da franquia. E por mais que não seja um combate extremamente profundo, pô, eu me senti bem satisfeito com o que a SEGA entregou aqui. E todo esse foco no combate cai numa das melhores coisas da franquia inteira, que são as boss fights desse jogo. Puta merda! Como elas são boas. Sério, as lutas contra chefes de Sonic Frontiers é uma parada que eu nunca vi em nenhum outro jogo de plataforma. Pô, a trilha sonora explodindo um rock fudido no seu ouvido, as cutscenes de luta, da porrada no bicho, as cenas, é tudo muito maneiro. Pô, calma, dá uma olhada nisso aqui. Não era pra Sonic ser tão foda assim. Eu me senti jogando Metal Gear Rising ou Devil May Cry. E sinceramente, eu amei isso. De longe, isso é o ponto mais incrível do jogo. A SEGA acertou demais aqui. Mas infelizmente, ela não conseguiu manter esse nível de qualidade durante o jogo todo. E o ponto que mais sofreu nisso foi o próprio mundo aberto. O problema dele é que ele não é bom. O mundo aberto de Sonic Frontiers é totalmente genérico, sem graça, sem alma. Você que entende o mínimo de programação aí, é como se tu abrisse a Unreal Engine e escrevesse lá, floresta, montanha, e deixasse do jeito que veio. O mundo em si não conta uma história, é só um monte de asset jogado. E nessa tentativa de reinventar Sonic, a SEGA parece ter ficado tão preocupada em fazer algo grandioso que esqueceu totalmente a personalidade do personagem. Tentaram dar uma ambientaçãozinha mais melancólica,
mas ficou só sem graça e vazio. E pra disfarçar isso, eles ficam entalando de sessões de plataforma no meio do mapa. Você vai estar correndo e vai dar de cara com um trampolim, plataforma, jogadas e corrimões. Corrimões? Corrimões? Corrimões. Corrimões. A informação que chega aqui é que na verdade é corrimãos. Enfim, um monte de coisa jogada no meio do mapa. E é realmente dar de cara mesmo com essas coisas. Até porque o render distance desse jogo é uma bosta terrível. E só dessas estruturas existirem, elas já causam um puta estranhamento visual. Porque elas não estão posicionadas de uma forma orgânica. Elas não estão ali por algum propósito. Elas só existem pra disfarçar que na verdade esse mapa não tem nada de interessante pra oferecer. A impressão que dá é que a SEGA olhou pra Zelda Breath of the Wild e falou: vamos fazer um Sonic of the Wild. E isso não dá certo porque claramente o mapa de Sonic não tem o mesmo carisma e o mesmo carinho que os devs tiveram em fazer Zelda Breath of the Wild. O mapa desse jogo é um dos melhores e mais incríveis mundo aberto já criados. Já o de Sonic é muito cru. O problema não é o Frontier ser diferente dos outros. O problema é que a SEGA parece ter esquecido o personagem que ela tá tentando reinventar. Porque na moral, Sonic não é Zelda, porra. Zelda tem espaço pra ser contemplativo, meio místico e que te dá vontade de descobrir a história daquele mundo. Agora, Sonic não. Sonic é correria, música alta tocando, o Sonic andando de skate super descolado. Isso é Sonic. Não adianta tu pegar uma floresta genérica e jogar num mapa grande e falar, porra, mundo aberto do Sonic. Não é assim que funciona. E o pior é que Sonic tem coisas muito criativas pra se colocar num mapa. Os próprios Sonic Adventures, antigos pra caramba, tem vários mapas legais. Pô, até a própria Green Hill Zone. Imagina um mapa mundo aberto da Green Hill Zone. Ia ser muito melhor que essas florestas e vulcões jogados por aí. Só que mesmo com muitos defeitos, eu não acho que a SEGA tem que jogar fora a ideia de mundo aberto nos próximos jogos. Eu acho que ela tem que aprimorar, ter mais carinho pelo mapa, criar algo que pareça mais com Sonic e menos com Shadow of the Colossus. Mas acima de qualquer defeito ou qualquer falha desse jogo, eu valorizo muito o que a SEGA fez aqui. Porque pela primeira vez em muito tempo, parece que ela admitiu que a fórmula antiga não tava dando mais certo. E mesmo que Sonic Frontiers não seja perfeito, talvez esse nunca tenha sido o papel dele. Porque às vezes um jogo que revive uma franquia não é necessariamente aquele que acerta tudo, e sim aquele que tem coragem de arriscar. E principalmente mudar aquilo que não tava dando mais certo. E mesmo Sonic Frontiers tropeçando bastante, ele me fez sentir uma coisa que há muito tempo eu não sentia, que foi a sensação de que Sonic finalmente tinha uma direção pra seguir. E é isso. Se tu curte Sonic, dá uma olhada nesse outro vídeo que eu fiz aqui de jogos de plataforma, é um tema que provavelmente vai te interessar. E se tu curtiu o vídeo, faz questão de deixar o like e se inscrever no canal, porque mais uma vez eu esqueci de pedir no meio do vídeo. E bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, e é isso. Um beijo e até a próxima.